Foco na Copa do Brasil. Galera, não tem muito mistério aqui e vou defender o porquê do Cruzeiro focar na Copa do Brasil nesse momento. E eu acho que se o foco do Cruzeiro é título, tem que estar na Copa do Brasil. Se o foco do Cruzeiro é ir para Libertadores, beleza, aí o Cruzeiro tem que focar no Campeonato Brasileiro de uma forma maior do que na Copa do Brasil. Porém, eu acho que o Cruzeiro tem muito mais chances de conquistar uma Copa do Brasil do que conquistar um Campeonato Brasileiro. Mas o Cruzeiro não pode somente focar nas Copas e largar um Campeonato Brasileiro de mão, porque isso vai pesando, você vai descendo e aí você acaba ficando sem nada caso você não vença a Copa do Brasil, tá? Copa do Brasil só pode um para Libertadores. Campeonato Brasileiro vão 6, vão 8, por que não? E o Cruzeiro tem que estar entre esses 8. Caso o foco do time seja ganhar um título, o foco tem que ser a Copa do Brasil. Se o foco do Cruzeiro é ganhar, ir para Libertadores, o que é de fato o foco do Cruzeiro hoje é ir para Libertadores, então, tudo certo, o foco do Cruzeiro tem que ser no Campeonato Brasileiro mesmo. Eu acho que o Cruzeiro tem time para jogar as duas competições, tá? O Cruzeiro consegue jogar uma Copa do Brasil e levar bem uma Copa do Brasil e levar também um Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso não é um problema muito grande para o Cruzeiro. A gente viu um momento ali onde o Cruzeiro deu uma derrapada, porque é normal, você vai oscilar, e isso é a coisa mais normal do mundo, só que o Cruzeiro também contou com a questão da virose, a gente sabe como é que isso acometeu ali o elenco, os jogadores estavam claramente abaixo nesses últimos 2 jogos do Cruzeiro com CRB e Ceará. Quando esses caras já estiveram melhores contra o Botafogo, a gente já viu o Cruzeiro mais uma vez sendo o Cruzeiro que a gente conhece. Então acho que essa rotina de jogos, e agora ela vai ficar um pouco menor, ela vai dar uma segurada, ela não vai ser um problema pro Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro pode jogar as duas competições sem problema, mas para ganhar título é a Copa do Brasil pro Cruzeiro, tá? Para ganhar título é a Copa do Brasil. Acho que o Cruzeiro tem muito mais chance na Copa do Brasil do que no Campeonato Brasileiro. O foco de título é Copa do Brasil, tá? Quero falar sobre isso aqui com vocês, quero falar sobre o Cruzeiro na Copa do Brasil nessa situação, nessa condição aqui, porque a gente tá vendo uma Copa do Brasil um pouco mais acessível pro Cruzeiro nesse momento, cara. E aí não tem como a gente não falar isso, porque Palmeiras foi embora, e aí você não pode desprezar o Palmeiras, tudo bem. 2025 do Palmeiras é horrível, mas você não pode desprezar esse time. O Palmeiras vai chegar agora num Campeonato Brasileiro muito forte. A gente sabe como é que esse time vem, vai chegar numa Libertadores muito forte, porque não dá pra duvidar desse time não, tá? Vem aí nos últimos 5 anos muito forte. Esse ano deu uma ramelada, tá dando uma ramelada e caiu na Copa do Brasil. Eu acho que o Corinthians não é um problema pro Cruzeiro. Não acho que o Corinthians é um problema pro Cruzeiro, de fato mesmo. E acho que ninguém acha que o Corinthians é um problema pro Cruzeiro. O Botafogo, ele é, junto com o Cruzeiro, o time mais forte da Copa do Brasil, na minha opinião, tá? A gente tem aqui em cima um Atlético Paranaense, que, cara, assim, eliminou o São Paulo, que é um time que talvez poderia crescer, poderia dar trabalho, muito mais que o Atlético Paranaense. Porque o Atlético Paranaense é um time que tá mal na Série B. É um time que tá muito mal na Série B, acho que nem nessa configuração de momento, o Atlético Paranaense não deve nem subir pra Série A. Então, não acho que seja um problema pro Cruzeiro. O Fluminense é um time interessante ali, que pode ter um crescimento, mas sem o John Arias, sem o seu melhor jogador, e o Fluminense não repôs a saída do seu melhor jogador, também não acho que vai ser um problema pro Cruzeiro. O Bahia é um time muito forte, muito interessante, mas também acho que aí o Cruzeiro passaria do Bahia. Vasco e CSA, acho que o Vasco tem aí, né, chances de passar. E como é que ficou o primeiro jogo entre Vasco e CSA? Ficou 0-0, então tá tudo aberto. Eu não tenho medo do Vasco, muito menos medo do CSA. E aqui o Atlético, também não tenho medo do Atlético não. Preocupação aqui era o Flamengo. Não tenho medo do Atlético pra uma sequência com o Cruzeiro não, tá? Então, pra mim, os times a serem batidos na Copa do Brasil é o Cruzeiro e o Botafogo. Esses dois são os times a ser batido hoje na Copa do Brasil. E aí, claro, estamos contando aqui que o Cruzeiro avance nesse sentido aqui, né? Estamos falando de um Cruzeiro avançando na Copa do Brasil contra o CRB. Então, acho que o Cruzeiro tem que ter isso em mente, tem que ter esse foco na competição, porque, de fato, a Copa do Brasil é uma competição hoje acessível para o Cruzeiro, é uma competição que o Cruzeiro não vai ter problemas em vencer,
essa competição, porque, de fato, o Cruzeiro tem tradição, o Cruzeiro tem um time muito forte, muito sólido, que sabe resolver jogos rápidos. Então o Cruzeiro consegue resolver esses jogos rápidos. E aí, pegando um time grande, que vai jogar e deixar jogar, confio muito no Cruzeiro nesse sentido. Corinthians, confio no Cruzeiro. Botafogo, confio no Cruzeiro, mas Botafogo é muito forte, tá? Botafogo é muito forte. Pau a pau com o Cruzeiro ali. Atlético Paranaense, confio no Cruzeiro. Fluminense, confio no Cruzeiro. Bahia, confio no Cruzeiro. Vasco ou CSA, confio no Cruzeiro. Atlético, confio no Cruzeiro. Apesar de ser um clássico, é difícil sim, mas confio no Cruzeiro. E acho que hoje o Botafogo é o maior adversário do Cruzeiro aí nessa disputa. Claro, tem um chaveamento que a gente ainda não sabe qual é nesse momento, mas eu confio muito no Cruzeiro aqui como o time mais forte dessa chave, juntamente com o Botafogo, tá? O Cruzeiro venceu o Botafogo e tal recentemente, mas acho que são times ali, ó, pau a pau. O Cruzeiro vem numa organização muito melhor, acho que o Botafogo ainda não conseguiu achar isso, até porque trocou de treinador recentemente, mudou muito seu elenco também. Hoje o Cruzeiro é um time mais sólido que o Botafogo, uma equipe mais sólida que o Botafogo. Tudo bem, acho que o time carioca ele pode até ter alguns jogadores que conseguem ter mais soluções, achar mais alternativas ali dentro do jogo para resolver partidas, como o Savarino, o próprio Danilo que chegou voando por lá. Você tem um baita goleiro que é o John, mas o Cruzeiro também tem um baita goleiro que é o Cássio. Você tem alguns nomes ali que ficaram consagrados nessa sequência aí do Botafogo, nesse grande ano do Botafogo, mas acho que é um time bem pau a pau com o Cruzeiro aqui. Não vejo o Cruzeiro tendo problemas com nenhum desses times aqui. Quem me preocupa apenas é o Botafogo aqui, porque é um time muito forte. Acho que é junto com o Cruzeiro o time a ser batido, mas o Cruzeiro tem totais condições de vencer essa Copa do Brasil, tá bom? Então peço para vocês deixarem um like aqui, comenta aí embaixo que eu quero trocar essa ideia com vocês. Vocês acham que é isso mesmo? Tô viajando, tô maluco? Ou é isso mesmo? O Cruzeiro tem que focar na Copa do Brasil, tem totais condições de vencer a Copa do Brasil? Me fala aqui embaixo, vamos trocar essa ideia aqui, porque, assim, eu tô muito confiante desde o início na Copa do Brasil do Cruzeiro, sabe? Eu tava receoso de que o Flamengo pudesse ser esse time ameaçando o Cruzeiro e aí roubar o título de maior campeão da Copa do Brasil, né? Ficar empatado ali 6-6, o Flamengo foi penta ano passado. Se fosse hexa esse ano, ia ficar ali empatado e o Flamengo poderia até passar, né? Porque a gente sabe como é que é a realidade do Flamengo hoje, mas agora que o Flamengo saiu, o Cruzeiro já não vai perder o posto mais, mas estou confiante num título de Copa do Brasil. A equipe precisa disso, o torcedor do Cruzeiro precisa disso. O Cruzeiro foi moldado pela Copa do Brasil. O Cruzeiro foi moldado pela Copa do Brasil, pela Copa Libertadores, pelas Copas que o Cruzeiro venceu. As Copas são o DNA do Cruzeiro. O Cruzeiro tem o DNA de ser um time copeiro, de ser um time vitorioso nas Copas. Todas as 6 Copas do Brasil que o Cruzeiro venceu, as 2 Copas Libertadores, o primeiro time brasileiro a vencer uma Copa Libertadores, desde o Santos de Pelé. Então, o Cruzeiro precisa voltar a vencer Copas para voltar a ter sua identidade, como ela foi construída, para o Cruzeiro voltar a reconstruir a sua identidade. Claro que Campeonato Nacional, a Liga Nacional, o Campeonato Brasileiro é muito importante, como foi em 2013, como foi em 2014. O time sempre tem que visar a Liga Nacional, mas as Copas são a identidade do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa vencer as Copas, precisa ser campeão, precisa voltar a ser o time copeiro que a gente sabe que o Cruzeiro é, e essa é a melhor oportunidade que o Cruzeiro tem desde 2019 de vencer uma Copa do Brasil, de voltar a ser esse time copeiro que a gente sabe que o Cruzeiro é. Recuperação de identidade, recuperação de DNA. Cruzeiro voltar a ser quem é com o título de Copa do Brasil, que com certeza vai ser muito importante para essa reconstrução, para essa recuperação da identidade do Cruzeiro. Beleza? Então, é sobre isso que a gente está falando por aqui. Como eu disse, deixa o like, deixa um comentário, compartilha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e tamo junto, que o Cruzeiro passe do CRB logo logo e daqui a pouco tamo de volta aí com o pós-jogo. É nóis.